Deixa eu chamar ela, que é a maior apresentadora de todos os canais progressistas. Tá nos acompanhando aqui e a gente quer saber se o que aconteceu com o Trump foi farsa ou não. Sara Góes, boa noite. Como é que você tá? Tudo bom? Boa noite, Pedro. Boa noite, meu povo. O Trump é um menino tão bom, né? De confiar. Não? Não, o legal foi os cara seguiram tomando vinho, né? Rolou tiro e tal. Tu viu as mulheres pegando as garrafas de champanhe na mesa? Parecia a gente em evento de imprensa, né, Sara? Eu sou muito Eu, assim. sabe o que eu fiquei pensando? Fiquei, gente, é jornalista em festa. Podia ser, inclusive, eles alvejados fariam isso. Né? Tipo Pariu. assim, ai, peraí, pegar aqui a garrafa. É isso. Chama uma ambulância. Eu acompanhei, né? Eu estava acordada no momento que aconteceu. Eu tinha saído para comer uma pizza, fui numa pizzaria boa aqui. Ah, tranquilo, né? Vou relaxar um pouco. Ai, ela tá comendo a pizza agora. Aí pedi uma pizza boa, tava lá, eu olho o Blue Sky, eu falei, cara, tá tipo rolando um inferno nos Estados Unidos. É isso. Me mandaram assim, mas assim, é um país que dá fácil acesso à arma, né? Tem um clima de ódio constante. O tiro não foi dentro do salão, não teve essa permissividade a ponto de ser lá dentro, então pode ter sido de verdade mesmo. Agora que ele vai utilizar isso aí como uma fakeada, vai, né? Vai demais. É um negócio assim que é conveniente, né? Você tá com a popularidade no chão, pô, o que ele mais quer? Um atentado à morte, à vida mal sucedido, né? Mas assim, a população dos Estados Unidos ela tem mudado tanto as percepções dela que talvez isso não funcione. A história do resgate do soldado lá no Irã flopou, cara, assim, flopou. A gente tem um 247, tem um correspondente em Nova York, e ele estava falando assim, cara, o Pedro, né? Ele é muito bom. Pedro Paiva, ele é ótimo. Não conheço ele, mas só para deixar registrado aqui, gosto do trabalho dele, é muito bom. Ele é massa. E aí ele estava falando que nas ruas o comentário geral era assim, não era nem para esse rapaz estar lá. Assim, se fosse, sei lá, 15, 20 anos atrás, estava a população já produzindo filme, né? Sim. Produzindo filme sobre o resgate. O sniper americano vai virar o piloto americano, né? Um negócio assim. Ninguém tá nem aí, cara. Se mudou muito. Então, eu não sei se esse atentado aí, talvez esse atentado só sirva para inflamar os republicanos, né? Que estão abandonando o barco também, aos poucos. Mas eu acho que a população não compra mais, não, viu? A situação do povo dos Estados Unidos, eles estão muito desalentados, assim, eles estão. É muito engraçado, né? Porque parece. Eu comparo muito com o desenvolvimento do meu filho. O Luiz, ele é o centro das atenções, ele é o centro do universo, né? E aí ele entrou para a escola e ele descobriu, veja só, que ele não é a única criança do mundo. E ele tá tendo, assim, ele tem uns momentos que ele fica assim, como assim? Como assim? Eu não sou a única criança do mundo? Como assim? Eu fiz birra e não veio todo mundo correndo para mim? Que história é essa? E aí, como ele é estudante do integral, ele experimentava essa exclusividade no período da tarde. De manhã ele era só mais um, à tarde ele era o rei. Aí o que aconteceu? No segundo mês letivo, encheu de criança no integral. Acabou para ele, acabou. Eu acho que a população dos Estados Unidos está vivendo esse despertar, assim, eles estão percebendo que eles não são queridos, que eles não são essa grande potência, que eles não são uma democracia, que é a percepção mais difícil, né? Eles estão percebendo que nem o próprio país, a bandeira, as cores merecem tanto amor, assim. E isso gera um momento, assim, como uma criança que está descobrindo que não é o centro do universo, gera um momento de tristeza inicialmente, sabe? De desalento, de chorar. Então, assim, tá difícil fazer qualquer coisa que motive a população dos Estados Unidos. Né? Agora que eu tô vendo que vocês estão verdes, né? Estamos verdes. A Xanda fica trocando as artes aqui. Eu achei que... Xanda. Mas vamos embora. Não pode ficar trocando não, Xanda. Tem que abraçar. O pessoal do YouTube reclama. O pessoal do YouTube gosta de repetição. Aliás, a gente tá apanhando agora, né, Sara, que eu tô começando a fazer transmissão na vertical.
e aí o nosso público é 45 mais, eles olham que porra é essa que apareceu aqui no YouTube. Não, então, uma vez cara, eu fui bullying. É que eu aprendi a fazer, mas E aí eu botei na vertical, só que não fica diagramado na vertical, ficava a minha cara assim, ó. E cortado. Horrível. Horrível. Cara, assim, e os comentários eram assim, essa menina se acha. A sua cara se estourar. A minha cara, assim, o pessoal, essa menina se acha, ela acha que a gente assiste esse programa pra ficar vendo a cara dela. Porra! Eu não sei mexer. Quer dizer que dá pra fazer sem ficar com carão? Dá, aqui não dá pra fazer porque a gente não tá com os layouts configurados, né? Mas dá pra fazer e a galera ver tudo, meu. É bem. Depois bem eu quero ver. Depois eu te mostro. Mas olha só, Josias mandou: Sara, boa noite, querida. No coração, te amo. Saúde pra você e Lulinha, meu amigo. Mandando um beijo. Aliás, teu filho é aniversariante, né? Fez aniversário dia 23, quinta-feira. 2 anos. Tá enorme, né? Fez 2 anos, cara. Tá muito grande. Tá muito grande. Ô, Sara, deixa eu te fazer uma pergunta. E a live da entrevista para os canais progressistas que bombou na Atitude Popular, menina? O que aconteceu ali? Sim, a entrevista do presidente Lula, né? Pro Atushi, pro Rovai e pro Rico. Mas sabe o que é? Eu tive uma sacada, assim, é a história, Xanda, escuta o Pedro. O YouTube gosta de rotina. Ele gosta de repetição de rotina. Então, se estava programado para as 10, a gente começou às 10. O presidente Lula não começou a entrevista às 10, a gente ficou rodando vídeos antigos do presidente Lula com o aviso de que era antigo. Aí as pessoas foram se emocionando e tal. Quando a gente viu, a gente estava pegando a audiência do 247, da Fórum, né, do DCM, da Folha. Mas porque a gente teve essa sacada de ficar colocando... Eu coleciono os vídeos do presidente Lula, né? Eu tenho pena de apagar. Aí eu fico lotando o computador. Quando o computador tá para entrar em colapso, eu coloco no HD, mas eu não apago. Então eu tenho muito recorte. Ô, Sara, eu sei que você chegou um pouquinho mais tarde, que teve um imprevisto e tal, mas eu chamei você e chamei o Mauro Matosinho, que é o piloto que está denunciando o PCC e os políticos do Centrão. Vamos chamar ele para conversar com a gente? Eu toco com vocês, não tem problema não. Mauro, tá ouvindo a gente? Nos ouve? Então vou colocar você aqui conosco. Mauro Matosinho, boa noite. Está em Brasília? Boa noite, como é que você está, meu querido? Tudo bem, Pedro? Eu tô bem. Tudo bem, Sara? Boa noite. Boa noite para a audiência. Boa noite. Tá em Brasília? Como é que tá por aí? Cara, eu tô. Tá tudo bem. Tava fazendo algumas reuniões por aqui. A gente teve agenda com alguns parlamentares que se disponibilizaram para me ouvir e para ajudar a gente fortalecer e seguir nas denúncias. Agora também eu estou tentando encaminhar uma proposta envolvendo ali o aeroporto de Brasília e os embarques em aeronaves executivas, e tenho apresentado isso para algumas pessoas que podem, de repente, encaminhar isso na forma de uma proposta legislativa também. Ô, Sara, se você quiser fazer pergunta, fica à vontade. Eu só quero perguntar uma coisa para o Mauro antes. Mauro, eu tô morando no interior de São Paulo. Tem políticos do União Brasil indo pro Republicano. Você acha que é por conta das suas denúncias? Difícil dizer que é por conta, mas eu vejo que o União Brasil ficou um pouco tóxico, né? Quer dizer, um pouco mais. E vendo as pessoas que eles têm recebido, recentemente a gente viu aí o Pablo Marçal, né? Se juntando à União Brasil. Então isso para mim também me preocupa no seguinte sentido: o presidente do União Brasil segue livre e solto, fazendo suas articulações, tentando viabilizar força para o partido aí no próximo pleito, né? Então eu acho muito importante que a gente continue pressionando por essas investigações, para que a gente possa chegar à eleição sabendo de fato exatamente tudo que está por trás dessa situação do União Brasil e do Antônio Rueda, né? Exato. Diga, Sarinha.
Eu queria entender, você falou que estava você estava conversando com parlamentares sobre um projeto de lei que tem relação com o aeroporto, eu não entendi. Do que se trata? Ele é pré-candidato a deputado federal pelo PSB. Aham, PSB. Então, Mas existe... Eu não sei se vocês conhecem bem o aeroporto de Brasília, existe ali um terminal que é chamado de terminal executivo. Esse terminal, ele não é o mesmo terminal onde o cidadão comum embarca, onde os passageiros embarcam para aviação comercial. Ele é um terminal separado e distante, inclusive, assim, distante a ponto de não ser possível caminhar até ele a partir do terminal principal, né? Então, esse terminal é usado pelo acesso de agentes públicos em aeronaves particulares. E o que eu considero essencial é que ali aconteça uma espécie de check-in online, que a gente tem tecnologia para fazer isso tranquilamente, em que um agente público, ao se apresentar para embarcar em uma aeronave particular, ele deva registrar seu nome e documento, vincular com o proprietário e com a aeronave na qual ele está embarcando, e que isso seja imediatamente disponibilizado em tempo real no portal da transparência. O meu objetivo com isso é a gente colocar luz em quem de fato está transitando por esses jatos executivos, por esses jatos particulares, e sob quais interesses, né, para que a mídia ou a própria população, através do portal da transparência, tendo acesso a essas informações, possam tentar compreender que interesses estão em jogo quando um político voa no avião de um empresário e faz aí voos que podem custar centenas de milhares de reais, né? Atualmente, um político vai para esse terminal que é bem discreto, né? Pelo que você falou, quase uma coisa escondida, e embarca e não tem nenhum registro. Você quer dizer, eu, enquanto jornalista, eu tenho que solicitar um acesso para uma empresa privada para ela liberar ou não a informação, é isso? Exatamente. E esse acesso não foi liberado. Houveram solicitações para que esses acessos fossem liberados, e isso, pelo que eu escuto nos corredores de Brasília, está sendo uma disputa muito intensa. Se esses acessos serão ou não liberados. Houve solicitação da CPI do crime organizado para acesso em algumas datas, eles conseguiram acesso a essas poucas datas, mas a minha proposta é para que isso possa ir além, para que o acesso esteja disponibilizado em tempo real e sem nenhuma dificuldade de necessidade de algum mandato judicial e etc. Eu considero que voo de agente público deve ser tratado sob o escrutínio público. Mauro, você mencionou o Pablo Marçal, ele deu uma entrevista para o jornal Estado de São Paulo, falando que está aconselhando o Flávio Bolsonaro, que torce pela vitória do Flávio Bolsonaro. Os políticos que você denunciou, as conexões que eles têm com o crime organizado, eles vão estar todos juntos da extrema-direita, mesmo com esse discurso hipócrita que eles têm de segurança pública? Olha, eu vejo que sim, tá? Inclusive, eu acho que nos próximos meses, uma coisa que eu quero conseguir comunicar com clareza é quais são essas conexões com o Flávio Bolsonaro, porque elas existem. E eu percebo que muita gente vem falar comigo e desconhece essas conexões. Houve um fenômeno em que alguns dos meus vídeos circularam muito por grupos da direita, e isso atraiu bastante gente da direita para o meu perfil. Quando eu mencionei o Dias Toffoli, isso fez com que os meus vídeos fossem instrumentalizados pela direita no sentido de atacar o STF. E sendo assim, eu tenho uma certa audiência desse público bolsonarista que saiu desses grupos de WhatsApp. E muitas dessas pessoas, ao falar comigo, demonstram total desconhecimento. Então, o que acontece é que essas pessoas ficam nessas câmaras de eco, ouvindo apenas coisas de uma fonte só, e o vínculo da extrema-direita na figura do Flávio Bolsonaro, nesse caso que a gente está falando, ele fica completamente nebuloso. As pessoas não entendem que até poucas semanas atrás o Ciro Nogueira estava sendo cotado para ser vice do Flávio Bolsonaro. E é evidente que nessa circunstância, quando uma pessoa se depara com isso, aquilo é uma contradição para ela.
mesmo que ela não abra mão imediatamente do bolsonarismo, porque a gente sabe como é difícil esse mecanismo de seita, né? Mas muitas pessoas encontram o primeiro momento de atrito com o conteúdo que elas estão acostumadas a ouvir. Então, eu acho que existe uma necessidade da gente se comunicar, principalmente nos comunicadores de esquerda que furam um pouco a bolha, né? A gente sabe que na maioria da mídia de esquerda a gente não tem acesso de fora da bolha progressista. Mas há comunicadores que furam a bolha. Eu acho que tem uma oportunidade de esclarecer quais são esses vínculos dessas pessoas que estão ligadas ao PCC, ligadas ao Banco Master, e ninguém questiona que elas estariam ligadas a esses crimes e a essas organizações. Não há um entendimento geral de pessoas que estão defendendo aí o Antônio Rueda ou o Ciro Nogueira. O que acontece é que na mídia fechada da bolha da direita existe uma blindagem para que esses nomes, essas figuras não sejam conectados ao nome do Flávio, por mais surreal que isso pareça. Sim. Não sei se você quer fazer pergunta, Sara. Fica à vontade. Não, tô só. Eu vou ficar só ouvindo mesmo, Matosinho, porque você alugou alguns complexos aqui na minha cabeça com essa história, essa proposição aí. É porque a gente começa a pensar assim: o servidor público, né, a pessoa que está na função ali pública, ela tem direito à privacidade também. E eu também entendo que existe uma série de dificuldades de você delimitar. Isso vai valer só para parlamentar, vai ser só federal, vai ser estadual também, vai ser para juiz. Então, são muitas questões aqui que eu comecei a pensar. Mas talvez o caminho possa ser outro. Talvez esse projeto possa servir como uma provocação para facilitar o acesso à informação. Por exemplo, o Epstein teve em Fortaleza, né? Quer dizer, não o Epstein, mas o enviado dele. O cafetão dele. E aí, para você conseguir acesso ao voo que foi feito lá em 98, foi uma dificuldade enorme. E até hoje, a gente está em 2026, você não consegue acesso a número de voo, rota, essas coisas com facilidade, né? Então, acho que pode ser uma boa provocação. Mas o piloto é você, né? Você que sabe. E a aviação privada, né? A aviação privada de médio porte geralmente é mais difícil ainda de rastrear, né, Mauro? Que é onde você trabalhava, na TAP. Muito mais. Até porque, nesse caso, a gente está falando especificamente do aeroporto de Brasília, onde existe uma grande estrutura e uma grande infraestrutura de segurança, de controle de acesso. Então, é um aeroporto onde já seria muito mais difícil o cometimento de irregularidade e crime. Embora fosse mais difícil, veja que há mecanismos e, como eu falei, nos meus próximos vídeos eu pretendo demonstrar esses mecanismos. Mas Sara, eu queria divergir respeitosamente quando você falou da questão de privacidade. Na minha opinião, eu acho que é necessário a gente tirar um pouco desse tabu, porque o agente público deve sofrer escrutínio público no exercício da sua função, e um indivíduo que embarca numa aeronave para um voo de R$1,5 milhão para ir para praias paradisíacas nas ilhas do Pacífico, na função de agente público, primeiro, isso não é algo que se justifica pela renda e pelo salário de um parlamentar. Não há justificativa para que um parlamentar tenha acesso a esse tipo de, vamos dizer, esse tipo de luxo que custa tanto dinheiro e não condiz à renda de um parlamentar. E para além disso, e o que eu considero ainda mais grave, é que isso demonstra objetivos de articulações por baixo do que a gente tem na mídia e com visibilidade pública. Então, há uma intenção de usar dessa boa-fé em dar a privacidade para o agente público contra os interesses do povo. Então, o meu argumento, eu vou resistir um pouco mais, no sentido de que a gente está dando privacidade e isso está sendo usado contra nós.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!